No princípio, antes de qualquer tempo, antes de qualquer forma ou conceito, existia somente Deus. Ele, pleno em perfeição e sabedoria, decidiu trazer à existência o que ainda não existia. O relato antigo, preservado na tradição sagrada, nos lembra que a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e em seu poder latente residia a promessa de toda a criação futura. A primeira ação de Deus foi declarar: haja luz. Imediatamente a luz irrompeu, quebrando a escuridão primordial. Este ato não foi apenas físico, mas essencialmente espiritual, separando o caos da ordem e estabelecendo o primeiro dia da história do mundo. Deus observou a luz e viu que era boa e a distinguiu das trevas, chamando a luz dia e as trevas noite. Assim, se completou o primeiro ciclo, inaugurando o tempo, a alternância e a cadência que moldariam toda a criação subsequente. No segundo dia, Deus, com sabedoria infinita, decidiu estabelecer o firmamento. Ele separou as águas que estavam abaixo do firmamento das águas que estavam acima e chamou ao firmamento céu. Este ato de distinção trouxe ordem aos elementos, delineando espaços que sustentariam a vida. Deus contemplou sua obra e viu que era boa. Aqui, pela primeira vez, podemos discernir um padrão que se repetirá. A criação sempre vem acompanhada de avaliação e aprovação divina, um selo de perfeição e propósito. No terceiro dia, Deus ordenou que as águas abaixo do céu se reunissem em um só lugar, permitindo que a terra seca surgisse. A terra recebeu o nome de terra e o ajuntamento das águas, mares. Com esse gesto, Deus estabeleceu o território para toda a vida futura, criando limites e possibilidades. Mas sua obra ainda não estava completa. Ele, então, fez brotar da terra toda espécie de vegetação, ervas que dão semente, árvores frutíferas que produzem fruto conforme sua espécie. Cada planta carregava em si a capacidade de gerar vida, um testemunho da ordem divina, da sabedoria que infunde cada aspecto da criação. No quarto dia, Deus voltou seu olhar para o céu e criou os luminares, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite e as estrelas para servir de sinais para os tempos, dias e anos. Cada corpo celeste tinha um propósito definido, funcionando como relógio e guia para a humanidade futura. O movimento desses luminares estabeleceria ritmo e regularidade, e a harmonia do universo começou a se tornar visível. Aqui se revela uma lição profunda. Toda a criação, celestial ou terrestre, é regida por uma ordem, um plano inteligente que sustenta tudo. O quinto dia trouxe vida aos mares e aos céus. Deus ordenou que as águas se enchessem de criaturas vivas e que aves voassem sobre a terra. Cada espécie surgiu segundo sua natureza, cada uma perfeita em forma e função. Os oceanos e os céus se tornaram repletos de movimento, cores e sons. E Deus abençoou as criaturas, ordenando que se multiplicassem e enchessem a terra. A diversidade da vida manifesta o cuidado de Deus em prover abundância, beleza e propósito, mesmo nos detalhes mais minuciosos da existência. Ao longo dessa narrativa percebemos o método divino: criar com ordem, nomear com sabedoria, avaliar com discernimento. Cada ato de criação é uma expressão do caráter de Deus, e cada dia revela um princípio de justiça, equilíbrio e benevolência. Ainda não chegamos ao ápice da criação, pois o sexto dia, reservado para a criação do homem e da mulher, traria o reflexo mais profundo da imagem de Deus na terra. Mas até aqui, o mundo já se apresenta como uma obra de arte meticulosa, organizada em camadas e ciclos, cada elemento dependente do outro e cada criatura inserida em uma rede de interdependência. O primeiro historiador sagrado observa que mesmo nas primeiras etapas da criação, já se revela a interação entre luz e trevas, terra e água, céu e mar, vida e ordem. Cada separação e distinção não é arbitrária, mas profundamente funcional.
define limites, possibilita crescimento e cria condições para a continuidade da vida. A narrativa teológica destaca que a criação não é apenas material, é também moral e espiritual, refletindo princípios que regerão a vida humana: disciplina, respeito à ordem, reconhecimento da bondade e a importância do repouso e contemplação. Antes de encerrar a primeira parte da narrativa, é essencial compreender que o mundo, em seus primeiros dias, foi concebido como um espaço de potencial infinito. O leitor atento percebe que mesmo no caos inicial havia direção e intenção. Cada palavra de Deus é um comando, e cada comando resulta em realidade. Luz, firmamento, terra, vegetação, luminares, animais, cada um surge não por acaso, mas por desígnio. E assim, chegamos ao fim do quinto dia, com a criação já em movimento, mas ainda sem a presença que completaria toda a obra, o homem e a mulher feitos à imagem do Criador. No sexto dia, a obra de Deus alcançou o ponto culminante. Depois de estruturar o céu, a terra, os mares e de encher cada espaço com plantas, luminares e criaturas vivas, Deus decidiu criar o ser que refletiria sua própria imagem, o homem e a mulher. Diferente de tudo que já havia sido feito, eles seriam portadores da capacidade de discernimento, moralidade e espiritualidade, representantes da autoridade divina sobre a criação. Deus formou o homem do pó da terra, moldando cada detalhe com perfeição e cuidado. Ao soprar nas suas narinas o fôlego de vida, tornou-o um ser vivente, dotado de inteligência, emoção e vontade. Este primeiro homem, chamado Adão, recebeu domínio sobre todos os animais, sobre as aves do céu, sobre os peixes dos mares e sobre toda planta que brotava na terra. Deus ordenou que Adão cuidasse do jardim em que seria colocado, o Éden, um lugar de harmonia, beleza e abundância, preparado para sustentar a vida humana em plenitude. No Éden, cada árvore tinha seu propósito, cada fonte sua função, e todas as criaturas coexistiam sob a orientação do homem. Deus observou a criação e reconheceu que, embora fosse boa, não era completo para o homem estar sozinho. Então, ele fez Adão cair em um sono profundo, e da sua costela formou a mulher, Eva. Ao despertar, Adão reconheceu nela sua companheira, alguém que compartilharia de sua vida, de suas responsabilidades e de seu destino. A união de homem e mulher reflete a imagem de Deus em reciprocidade, amor e complementaridade. A narrativa sagrada destaca que o casal recebeu instruções claras. Poderiam comer de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Este mandamento não era meramente restritivo, mas um convite à confiança, à obediência e ao reconhecimento da autoridade divina. O Éden foi, portanto, não apenas um lugar físico, mas um espaço de aprendizado espiritual, onde a liberdade humana coexistia com limites que promoviam equilíbrio e moralidade. Enquanto Deus contemplava sua obra, ele viu que tudo era muito bom. A luz e as trevas, o céu e a terra, a vegetação, os luminares, os animais e o homem com sua companheira, tudo estava em perfeita harmonia, cumprindo o propósito para o qual havia sido criado. Cada detalhe da criação, desde a menor folha até o maior animal e agora a humanidade, refletia a sabedoria, o amor e a ordem de Deus. No sétimo dia, Deus concluiu sua obra e repousou. Este ato não indica cansaço, mas a consagração do tempo, o reconhecimento da plenitude da criação e a introdução do repouso como princípio sagrado. O sétimo dia tornou-se então um dia abençoado e santificado, um modelo para a humanidade seguir, lembrando sempre da necessidade de contemplação, gratidão e descanso. Ao longo desta narrativa, percebemos que a criação não é um relato mecânico de eventos, mas um testemunho da interação entre poder divino, propósito e cuidado.
Cada dia, cada ato, cada ser criado é um reflexo do caráter de Deus, justo, sábio e amoroso. A criação revela princípios universais, ordem sobre o caos, luz sobre a escuridão, vida sobre a ausência e humanidade como imagem do Criador. Os teólogos ressaltam que esta história não se limita a explicar a origem física do mundo, mas também estabelece fundamentos espirituais, morais e sociais para a humanidade. O homem e a mulher, como representantes de Deus na Terra, têm responsabilidades: cuidar da criação, viver em harmonia com ela e com os semelhantes, e reconhecer sempre a fonte de sua existência. A liberdade concedida no Éden e o mandamento associado são uma metáfora profunda para a vida humana. Escolhas trazem consequências e a obediência à ordem divina traz bem-estar e prosperidade. Assim, a criação se completa. Céus e terra, luz e trevas, mares e terra seca, plantas, animais e seres humanos coexistem em perfeita harmonia. O Éden simboliza o potencial pleno da humanidade, um estado de inocência, aprendizado e conexão direta com Deus. O repouso divino no sétimo dia estabelece o ritmo do tempo, convidando à reflexão sobre a importância do descanso, da contemplação e da gratidão. O relato bíblico da criação nos convida, como historiadores e teólogos, a reconhecer não apenas os eventos, mas a intenção e a ordem por trás deles. Cada elemento do mundo possui significado, propósito e interdependência. A narrativa do Gênesis, rica em simbolismo e lições espirituais, permanece como fundamento para compreender a relação entre Deus, a criação e a humanidade, e nos ensina que toda vida, toda existência e toda escolha estão inseridas dentro de um plano divino, perfeito e eterno.